Amém? Quem puder estar abrindo a sua Bíblia em Mateus 5,14. Amém? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acender uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Amém? Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu estava fazendo meu devocional e eu estava passando por uma situação bem delicada, porque no outro dia a Jamine iria fazer uma cirurgia. E apesar que era uma cirurgia simples, o coração de mãe fica preocupado, né? Mas eu comecei a falar com Deus e tentar entender, né, tudo aquilo que Ele queria falar comigo, né, pedindo para Ele tirar toda aquela agonia, todo aquele medo. E Deus foi acalmando meu coração. E naquele momento tão especial, só eu e Ele falou comigo assim: filha, você sabe de onde eu tirei e aonde eu te coloquei. Então, da mesma forma que eu te tirei e te coloquei neste lugar, eu coloquei os seus filhos com você também. Aquilo, meu coração ficou em paz. Quando foi no outro dia, nós arrumando para poder ir para o hospital, a Jamine chegou em mim e falou assim: mãe, eu não quero ir porque eu estou com medo. E eu sabia que naquele momento eu era a fortaleza dela, né? Eu não podia deixar passar as minhas inseguranças para ela. E eu falei para ela assim: tá tudo bem, já deu tudo certo. E nós duas começamos a orar e fomos para o hospital. E a gente lá esperando para ela entrar para o bloco cirúrgico. Ela virou para mim e falou assim: mãe, eu não estou mais com medo. Falei: que bom, não precisa ter medo. Ela falou assim: porque eu sei que o Papai do Céu vai cuidar de mim igual Ele cuidou do meu irmão. Né? Quem sabe um pouquinho da minha história, que há 2 anos atrás eu passei uma situação bem complicada com o José Felipe também. E aquilo, meu coração encheu com uma sensação que eu não sei explicar. Porque ali eu vi que o Senhor me mostrou que apesar de tudo que Ele faz na minha vida, as minhas escolhas e a minha escolha de servir a Cristo não refletiu só em mim, mas os meus filhos também, né? Porque ela pôde ver a grandiosidade de Deus nas nossas vidas, né? Ela pôde sentir o amor e o cuidado de Deus na vida dela. Então, o que Deus traz para mim nessa palavra é que é tempo da gente se posicionar diante dEle. É tempo da gente colocar a nossa vida rumo a Ele. Porque só Ele pode colocar tudo no lugar. Só Ele pode nos dar a direção. E
E quando o Senhor me mostrava isso, Ele me mostrou que ainda há tempo de se posicionar diante do Senhor, porque nós somos pedras preciosas para Ele. Mas toda pedra preciosa, antes dela se tornar uma joia, ela precisa ser lapidada. E nós somos da mesma forma. A gente não pode nos transformar, mas temos que deixar o Senhor nos lapidar, porque só Ele pode nos lapidar. Porque precisamos ser flexíveis diante de Deus. Porque se for preciso que Deus quebre a gente, deixa Ele quebrar, porque Ele vai reconstruir novamente. Da mesma forma que Ele me tirou da depressão, Ele me curou da ansiedade, Ele me deu uma nova chance depois de tentativa de suicídio. Ele me quebrou, porque eu falo assim: eu não vim para a igreja por amor, eu vim pela dor. Eu passava a dor do luto, eu passava o desespero da questão financeira, com 2 crianças pequenas. Ao mesmo tempo que eu queria estar, eu queria estar nas coisas do mundo, mas o Senhor me quebrou e Ele foi lá me buscar e me trouxe para cá, porque ali eu enxerguei que Ele era o único caminho da minha vida. Que a minha família precisava que alguém fosse a rocha para estar na presença do Senhor. Então, a gente não pode correr daquilo que Deus determinou para nossas vidas. Quando eu comecei a frequentar a igreja, via algumas mulheres aqui pregando, eu pensava assim: Senhor, será que um dia o Senhor vai me colocar naquele lugar? Eu sou tão falha, eu não vim de um berço evangélico, a minha família está destruída, mas será que o Senhor um dia vai me colocar naquele lugar? E eu lembro quando que um dia eu ali no computador, o pastor Ademir chegou em mim e falou assim: Gabi, hoje você vai abrir o culto. Eu fiquei desesperada. Eu falei: eu não consigo. E eu não consegui mesmo. Eu cheguei lá em casa e falei para o Isaías assim: nossa, eu acho que hoje eu fiz uma coisa muito feia. Porque o pastor pediu para mim abrir o culto, só que eu não consegui. E toda quinta-feira eu vinha preparada, com medo dele me falar para abrir o culto. E passou algumas quinta-feiras e ele não pediu para mim que eu abrisse o culto. Mas ele me pediu no momento que eu não tinha sido avisada, mas eu já estava preparado, porque eu já tinha me posicionado naquilo que eu queria. Porque não basta a gente falar que é cristão e não se posicionar diante das coisas do Senhor. Né? Não basta eu vir aqui e querer fazer só para agradar os meus pastores, os meus líderes, e estar com o coração vazio. Né? O Senhor Ele quer mais da gente. Ele quer entrega, Ele quer renúncias, Ele quer que a gente pratique a nossa verdadeira fé diante dEle. E se posicionar diante do Senhor, às vezes vai doer muito. Nem sempre vai ser 1000 maravilhas. Porque renunciar não é fácil. Às vezes você perde pessoas, você perde hábitos, você perde status, você perde pessoas da família.
Mas eu falo que é uma dor que ela te cura. Ela não é uma dor que vem para ficar. Ela é uma dor que vem para te transformar. Mas muitas das vezes, quando a gente começa a renunciar às coisas do mundo lá fora e se entregar para Jesus, a gente se sente tão pequeno, tão incapaz, tão sujo diante de Deus, que a gente pensa que, eu não vou ser capaz. Mas tudo é no tempo dele, na forma dele. Porque ele disse em suas palavras que o início é pequeno, mas é essencial. Lá em Zacarias 4:10, diz assim: não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Então, o que o Senhor vem dizer para a gente é que a gente tem que sair do comodismo, sair da nossa zona de conforto, né? Que a gente se posicione, que a gente faça igual um avião quando está na pista de decolagem, né? Pegar a direção, porque o voo é questão de tempo. Só que o tempo que o Senhor nos dá para voar até Ele vem com muitas renúncias e obediência. Porque Ele é o único que pode ser o piloto da nossa vida. Porque hoje podemos estar colhendo indecisões, dúvidas, medos, insegurança, mas ainda há tempo de mudar. Renunciar é viver o que nunca viveu. Então faça aquilo que nunca fez. Muitas das vezes nós não saímos da nossa zona de conforto, pois temos medo do julgamento das pessoas. Ou por medo de perder pessoas. Porque nós preocupamos tantos em seguir a regra do mundo, as modinhas da internet, por medo de ser excluído da sociedade, não ter reconhecimento das pessoas. Mas muitas das vezes esquecemos de olhar para Deus, de preocupar o que realmente estamos entregando para Ele. Será que realmente estamos entregando tudo aquilo que Ele quer de nós, do nosso coração? Muitas das vezes a gente fica com o coração endurecido e a alma vazia. Então, nessa noite eu quero te dizer, deixe o Senhor mudar tudo isso. Se for preciso que Ele quebre, deixe Ele quebrar e fazer de novo. Lá em 2 Coríntios 4:7, o Senhor nos fala: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Temos que entender que é Deus que muda destinos, transforma corações. Pare de tentar entender as escolhas de Deus.
Eu falo porque nesse último mês a gente passou por um deserto lá em casa, né? Em menos de 15 dias sofremos 2 acidentes. Então, isso acaba desestabilizando a gente emocionalmente, financeiramente. E eu lembro que a gente sofreu o último acidente no domingo e na segunda-feira eu estava muito mal, mas não tinha vontade de nada. Mas no momento que eu fui ter ali a minha conversa com Deus, eu não questionei Ele o porquê de tudo aquilo estava acontecendo. Eu simplesmente falei para Ele assim: Senhor, me dê sabedoria para poder passar por tudo isso. Fácil, não está sendo. Eu sei que vem as preocupações, porque a gente tem 2 crianças pequenas, né? E eu vendo ali, às vezes, a preocupação do Isaías de se manter forte para que eu ficasse bem. Mas em momento algum eu questionei ao Senhor, porque eu sabia que Ele estava no controle de tudo, né? Mas eu falo assim, então não questione as escolhas de Deus, porque muitas das vezes a gente fala assim: eu estou dentro da igreja, eu prego, eu ministro os louvores, eu cuido das crianças, eu varro o chão da igreja, eu faço alguma coisa, mas eu não escuto a voz de Deus. Porque muitas das vezes a gente fica tão preocupado em ouvir o que vem das pessoas, que a gente esquece de ter ali o nosso momento com o Senhor. Ele está ali falando para você: eu estou aqui, eu estou falando contigo, mesmo que seja no silêncio, mas eu estou falando com você. Acalma seu coração. E a gente está lá ouvindo vozes, procurando na internet respostas, e Ele só está ali te esperando para ter um momento com Ele. Porque Deus sempre está lá no nosso secreto. Às vezes, você pode ir lá e não sentir nada de especial, mas você apenas vai obedecer àquilo que Ele está te falando. Porque lá você vai viver o sobrenatural que Ele tem para a sua vida. Pare de procurar resposta onde você não vai encontrar. Muitas das vezes, o que nós menos fazemos é praticar a nossa fé. Porque o poderoso não é só ouvir, mas praticar. Então, que a partir desse tempo, possamos nos posicionar de Deus, nos entregar, anunciar tudo aquilo que não agrada a Ele e cumprir aquilo que Ele nos criou para fazer. Porque Ele não quer apenas nos mudar, Ele quer nos usar também. Ele quer que nós sejamos luz onde a gente estiver. Onde a sua obediência estiver, levará salvação e libertação. Então, sejamos mais amável e compreensível. Deixa Ele mudar a sua visão e missão. Vamos tirar o nosso filtro pessoal que usamos para olhar as circunstâncias.
Visão sem missão é só contemplação. Mas visão com obediência é frutificação. Você terá uma vida frutífica. Então não resista àquilo que Deus quer te usar. Porque quando abrimos mão do controle, o Espírito Santo toma conta com liberdade. Então nessa noite, o que vamos escolher? Sair da zona de conforto, se posicionar diante daquilo que Deus tem para a sua vida e viver o extraordinário de Deus? E poder viver com Ele na eternidade? Ou ficar parado no mesmo lugar esperando o tempo passar? Deixa Ele te levar a lugares que você nem imagina. Porque Deus quer romper os seus limites. E se algo te fala ao contrário, saiba que não é você que determina o que você alcança. É o próprio Senhor. Então, se posicione diante dEle. Se entregue mais. Se doe mais. Vamos ser cristão com uma fé inabalável. Não vamos ser cristãos só para mostrar que a nossa igreja está cheia, que a nossa igreja faz acontecer. Vamos mostrar a nossa fé. Vamos mostrar aquilo que Deus nos criou para fazer. Quando eu comecei a vir para a igreja, eu falo que eu estava com um pé na igreja e um pé no mundo. Muitas das vezes eu tive vergonha de falar que Deus estava transformando a minha vida, que eu era cristã. Mas eu não queria largar isso aqui, porque eu já senti o que Deus estava fazendo na minha vida. E quando foi um dia, tinha uma conferência em Formiga, e os meninos tinham arrumado uma vaga num carro para mim ir. E eu trabalhava na Americanas, e eu saí de lá e fui embora com o intuito de ir para essa conferência. Quando eu cheguei lá em casa, meu celular não parava de tocar. Aquelas pessoas que diziam amigos estavam ali a todo tempo me chamando para ir em outro lugar. E naquele instante, eu falei assim, eu ir lá nessa distância, para ficar sentado, ouvindo alguém falar, não, eu vou sair e vou para essa festa. E eu desliguei o meu telefone, e os meninos me ligando que ia passar na minha casa para me pegar, para a gente poder ir nessa conferência, e eu não atendi. No que eu cheguei nessa festa, eu peguei um copo de bebida e eu não conseguia beber. Eu comecei a chorar desesperadamente, que nem eu entendi o que estava acontecendo. Eu simplesmente deixei o copo e falei assim, eu vou embora, porque não é aqui esse lugar que eu quero estar. Eu cheguei na minha casa, eu lembro que eu chorei a noite inteira. Quando foi isso no final de semana, quando foi na quinta-feira, eu cheguei aqui na igreja, e eu sempre sentava lá no fundo, porque eu sempre tinha muito medo de que colocasse a mão na minha cabeça para orar. Eu sentei lá no fundo e eu falei para o Senhor assim, olha, eu não sei como que ora, mas eu estou aqui para falar com você.
Eu quero te pedir para você não me deixar sair daqui mais. Eu quero ver a minha vida ser transformada igual essas pessoas falam aí nesse altar. E desse dia em diante, as coisas começaram a fluir na minha vida. Tive um posicionamento do que eu queria. E o Senhor foi restaurando cada parte. Porque eu achava que ia ser só as 1000 maravilhas. Mas começou a vir mais desafios. Mais obstáculos para estar passando. Eu falava assim, gente, mas por que eu fiz essa escolha? Em vez de estar melhorando, tá ficando mais difícil. Mas eu não conseguia abrir mão do Senhor. Ele já tinha preenchido o meu coração. Então eu fui percebendo que tudo ficou mais leve. Tudo aquilo que era muito pesado se tornou mais leve. Porque eu podia não ter a minha família mais, né? Porque eu já não tinha minha mãe mais. Eu podia não ter o meu pai, não ter nenhum parente próximo mais, era só eu e meus filhos. Mas o Senhor estava ali me sustentando a todo tempo. Ele me deu sabedoria para fazer as minhas escolhas, para ser um reflexo melhor para os meus filhos, né? Porque eu falo que o nosso testemunho, ele não tem que refletir só para as pessoas da igreja, só para as pessoas lá fora. O nosso testemunho, as pessoas que mais têm que ter orgulho aqui, é a nossa família, é os nossos filhos. Porque nós somos os espelhos do que eles vão querer ser. Porque muitas das vezes a gente quer que os filhos aprendam a nossa profissão, pareça com a gente fisicamente, mas será que a gente para pensar um pouquinho? Será que eu estou sendo um exemplo diante de Cristo para os meus filhos? Porque não adianta chegar lá na frente e eu cobrar deles aquilo que eu não fui lá atrás. Porque se eu não tenho uma persistência no Senhor, eles vão crescer fracos na fé também. Porque aquilo que eles verem dentro de casa é o que vão refletir para a vida deles lá na frente. Então eu acho que é um tempo da gente se posicionar mais no Senhor. Eu falo que tem uma passagem que bem conhecida, principalmente pelas crianças, mas que eu falo que os meus filhos gostam muito, que é a passagem de Jonas. E esse dia eu, contando essa passagem para Jamine, eu parei e pensei. Eu falei assim, gente, eu acho que nós estamos dentro daquele grande peixe. Porque muitas das vezes a gente não obedece aquilo que o Senhor nos pede. A gente deixa para depois. A gente espera achando que vamos ser mais capazes lá na frente. Mas, na verdade, a gente só precisa do hoje e do agora, de se entregar e confiar no Senhor. Porque da mesma forma que a gente pode se capacitar para subir
um degrau no nosso emprego, para a gente fazer algo melhor na nossa casa, o Senhor também nos capacita para fazer aquilo que Ele nos chama. Então, eu contando essa história, eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, eu acho que tudo que a gente anda passando, né, não só na nossa cidade, mas no mundo inteiro, a gente está igual Jonas dentro daquele grande peixe. A gente está faltando obediência. Eu falo porque muitas das vezes o Senhor falava comigo aquilo que Ele tinha me chamado e eu deixava o meu medo, a minha vergonha falar mais alto. Então que nós possamos fazer igual Jonas. Começar a orar. Começar a ser cristãos de verdade. Porque aí sim, a gente vai sair de dentro desse grande peixe. Aí sim a gente vai poder seguir para onde o Senhor quer nos levar. Porque o Senhor, Ele não nos cria com uma bússola, né? Nem com GPS. Mas Ele nos deixou aqui tudo aquilo que realmente é importante na nossa vida. Então que a gente não tenha medo de seguir em frente. Pratique a sua fé. Desligue o GPS. Faça como se você estivesse jogando tiro ao alvo. Seja a flecha e deixe o Senhor ser o atirador, que você vai chegar no caminho que você precisa. Amém? Então, o que eu venho deixar aqui nessa noite é que não deixe de cumprir aquilo que Deus quer para a sua vida. Não deixa as regras do mundo ser maior do que a sua fé. Não deixa que as suas inseguranças seja maior do que aquilo que Deus já estabeleceu para a sua vida. Porque nós somos as joias preciosas do Senhor. Ele já sabia como cada um iria ser. Ele já sabia cada caminho que a gente iria traçar. Mas só que Ele é tão bondoso que Ele dá o nosso tempo. Só que o tempo passa. Cada dia que você deixa para depois é uma oportunidade que você perdeu. Então, deixa o Senhor te usar. Deixa o Senhor te lapidar e te transformar naquela joia que Ele te criou. Deixa o Senhor no controle de tudo. Porque eu creio que os tempos não estão fáceis, mas as dificuldades vêm para nos fortalecer para coisas maiores lá na frente. Então que nessa noite a gente possa mudar a nossa direção. Deixar Deus mudar a nossa visão, mudar a nossa missão. Muitas das vezes não vai ser conforme a gente quer.
Muitas das vezes a gente não vai entender, mas saiba, Ele está no controle de tudo. E aquilo que Ele quer para as nossas vidas é grandioso. E não importa nenhuma riqueza que você construir aqui. Ele apenas quer que você seja humilde, que você se entregue, para você poder viver a grandiosidade junto dEle. Então, viva debaixo da mão dEle. No tempo dEle, podemos viver a eternidade junto dEle. Que eu sei que, como Deus fez na minha vida, e eu sei que ainda tem muito que Ele fazer na minha vida, Ele tem na vida de cada um que está aqui nessa noite. Então eu quero te pedir para a gente ficar de pé, para a gente estar orando nesse momento.